Pessoal, tudo bem? Nós viemos aqui hoje em um aulão de 1 hora mais ou menos, 2 blocos de 30 minutos, com as súmulas e OJs, né, mais importantes, ou aquelas que nós entendemos serem as mais importantes, da matéria de processo do trabalho, para auxiliá-los nos estudos da segunda etapa do exame da OAB. Então, nós vamos aqui destacar algumas das súmulas e OJs que podem cair na prova da OAB. Nós vamos começar estudando a súmula 294 do TST, que trata de um assunto muito importante e muito confuso para alguns alunos da área trabalhista. Então, antes de analisar o teor da súmula, vamos primeiro diferenciar o que é prescrição parcial de prescrição total. Então, vejam vocês, a prescrição ela pode ser parcial ou total. Essa diferenciação é uma criação jurisprudencial, é uma criação feita pelo TST na súmula 294. A prescrição vai ser parcial quando o direito, o benefício, estiver assegurado em lei. E vai ser total quando o direito ou benefício não estiver assegurado em lei, ou seja, estiver assegurado em contrato de trabalho, norma coletiva, regulamento empresarial, qualquer outra hipótese que não seja a lei. Bom, qual que é a diferença então? A prescrição parcial, que é aquela do direito assegurado em lei, ela se repete mês a mês. E a prescrição total ocorre uma única vez. Então, vamos lá, entender o que isso significa. Quando eu digo que uma parcela prescreve parcialmente, quer dizer, ela é uma parcela prevista em lei, então vamos pegar um exemplo aí, o direito às diferenças salariais decorrentes da equiparação salarial. É um direito previsto em lei, está no artigo 461 da CLT. Quando eu digo que a prescrição é parcial, significa que todos os meses em que o trabalhador está prestando serviços ao lado de outra pessoa, de um paradigma, exercendo as mesmas funções com discriminação salarial, o direito dele é violado. Então, todos os meses ocorre a lesão ao direito. Por isso que a gente fala, a parcial se repete mês a mês. Ou seja, a lesão ocorre todos os meses. O que é a lesão? É a accionata. É a data em que o direito é violado e, por essa razão, se inicia o prazo prescricional. Já a prescrição total, vamos pegar aqui um exemplo de uma cesta básica prevista no regulamento da empresa. Quando ela deixa de ser paga, apesar de ser direito do trabalhador, porque está no regulamento de empresa ao qual ele é submetido, essa lesão ocorre nesse ato único do empregador, que é deixar de efetuar o pagamento. Então, ela não vai se repetir todos os meses. Ela parou de ser paga, não vai ter mais a possibilidade de repetir a lesão, repetir a accionata. Então, vamos colocar aqui, fazer um exemplo mais prático, temporal, para ver se vocês entenderam a diferença entre prescrição parcial e prescrição total. Vamos supor que João entrou na empresa, foi admitido no ano de 2008. Vejam bem. Então, João contratado no ano de 2008. E aí, João, trabalhando normalmente, a partir de 1 de 2010, por exemplo, João passou a trabalhar ao lado de José, que foi contratado, e José ganhava R$3.000 por mês. João ganhava apenas R$2.000. Ou seja, estava havendo a violação ao seu direito à equiparação salarial, consequentemente ao recebimento das diferenças salariais. Então, a partir de 1 de 2010, ele passou a ter direito à equiparação salarial. E, ao mesmo tempo, na empresa tem um regulamento que concede a todos os empregados o pagamento da cesta básica.
Então, vamos aqui imaginar que no dia, a partir do dia 1º, né, vamos colocar, do mês 3 de 2011, as cestas básicas pararam de ser pagas, deixaram de ser fornecidas. João foi dispensado imotivadamente. Hoje, não vamos colocar um dia certo, vou colocar aqui dia 15/5/2017. Ele foi dispensado imotivadamente. Né? E vamos imaginar que, rapidinho, João ajuizou a ação. No dia 20/5/2017, 22, se não me engano, esse dia é um domingo, ele ajuizou a ação. Então, aproveitando para revisar uma regrinha básica da súmula 308 do TST, quando o empregado ajuiza uma ação, ele tem direito apenas a pedir os últimos 5 anos, que são contados a partir do dia do ajuizamento da ação. Então, tudo que estiver atrás de 22/5/2012 estará o quê? Prescrito. Então, minha dúvida é, o que está prescrito aqui? O direito à equiparação salarial está prescrito? E o direito às cestas básicas? Vejam vocês, gente, 1/1/2010, ele deixou de receber, ele começou a ter a lesão ao direito. Ele deixou de receber o salário correto, ele deveria receber R$3.000 e não R$2.000. Como a equiparação é parcela prevista em lei, essa violação ela foi se repetindo todos os meses. Então, não está prescrito o direito à equiparação salarial. Ele vai poder pedir os últimos 5 anos. Então, ele vai poder pedir desde o dia 15/5/2017, foi o dia que ele foi mandado embora, até o dia 22/5/2012. No entanto, as cestas básicas que deixaram de ser pagas no dia 1/3/2011 estão prescritas, porque essa data é anterior ao dia 22/5/2012. E a accionata, a lesão do direito não previsto em lei, ocorre uma única vez. Já a lesão do direito previsto em lei se repete todos os meses. Então, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma lida na súmula 294 do TST, que trata justamente desse assunto. Vejam vocês. Súmula 294. Tratando-se de ação que envolva pedido de prestações sucessivas decorrente de alteração do pactuado, a prescrição é total, exceto quando o direito à parcela esteja também assegurado por preceito de lei. Então, pessoal, o que acontece? Estando o direito assegurado por lei, a prescrição é parcial, se repete todos os meses. Estando o preceito assegurado por qualquer outra forma, de qualquer outra forma, contrato de trabalho, regulamento de empresa, norma coletiva, que são os mais comuns, a prescrição vai ser total. Para provar isso para vocês, vamos só relembrar algumas outras súmulas do TST que tratam desse assunto. Então, por exemplo, eu não vou colocar aqui, porque nós não vamos analisar essa súmula especialmente, para vocês terem uma noção. A súmula 6, no inciso 10 do TST, fala que o direito às diferenças salariais decorrentes da equiparação se sujeita à prescrição parcial. Por quê? Porque é direito assegurado por lei. A equiparação salarial está na CLT, no artigo 461. Outra questão interessante, a súmula 199, no inciso 2 do TST, fala que as horas extras pré-contratadas sujeitam-se à equiparação total. Agora deu um nozinho, né? Peraí, professora, você acabou de falar que as parcelas, os direitos previstos em lei sujeitam-se à prescrição parcial. Por que essa súmula diz que a contratação de horas extras tem a prescrição total? É o seguinte, pessoal, quando o empregado trabalha além da jornada e recebe horas extras, ele está tendo um direito assegurado por lei. Se ele está fazendo hora extra e não está recebendo, está sendo violado
um direito previsto em lei, na CLT, na Constituição. Então, se ele ajuiza a ação, ele vai poder pedir os últimos 5 anos. A prescrição vai ser parcial. Todos os meses ele fez horas extras e não recebeu. Mas a súmula 199, no inciso 2, ela fala de horas extras pré-contratadas. Então, esse direito está assegurado em contrato de trabalho. É a hipótese em que o empregador pré-contrata as horas extras com os seus empregados e efetua o pagamento de acordo com a previsão no contrato de trabalho, tá ok? Então, vejam que há aí uma diferença entre horas extras, simplesmente, né? O labor além da jornada e recebimento da hora extra e a hora extra pré-contratada. E para finalizar esse assunto, tem também uma OJ muito interessante, que é a OJ 175 da SDI 1 do TST, que diz que a supressão, né, das comissões ou a alteração da forma de pagamento se sujeita à prescrição total. Por quê, pessoal? Porque as comissões são ajustadas em contrato de trabalho, normalmente. Não é direito assegurado em lei. Por isso, a prescrição é total. Tá ok? Vamos continuar ainda seguindo essa linha de pensamento de prescrição parcial e prescrição total para a súmula 275 do TST. Como nós já estudamos essa diferenciação, vamos ler a súmula antes. Vamos para os slides. Olha só, diz lá a súmula 275. Ela fala de desvio de função e reenquadramento. Inciso 1. Na ação que objetive corrigir desvio funcional, a prescrição só alcança as diferenças salariais vencidas no período de 5 anos que precedeu o ajuizamento da ação. Então, vamos voltar aqui rapidinho para a gente olhar esse inciso 1. Quando se trata de desvio funcional, pessoal, a prescrição, então, segundo a súmula, ela é parcial. Você pode pedir os últimos 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação. Quer dizer que o trabalhador, todos os meses, está trabalhando fora da função para a qual ele foi contratado, né? E o direito lá ao salário básico e ao exercício da função está previsto na lei. Vamos voltar para a súmula, para o slide. Já o inciso 2 fala, em se tratando de pedido de reenquadramento, a prescrição é total, contada da data do enquadramento do empregado. Vamos voltar aqui? Gente, por que a prescrição é parcial no desvio de função e total no enquadramento? Percebam vocês que o enquadramento é um ato único do empregador. A partir do momento que ele enquadra o seu empregado de forma errada no quadro de carreira, ele pratica um ato único. Ele está praticando um ato único de um direito que está previsto no regulamento de empresa ou no contrato de trabalho. Então, a prescrição, nesse caso, vai ser total. Tá ok? A gente tem uma questão interessante a respeito desse assunto, que está na súmula 452 do TST. Ela fala que, tratando-se de pedido de pagamento de diferenças salariais decorrentes da inobservância dos critérios de promoção estabelecidos em plano de cargo e salário criado pela empresa, a prescrição aplicável é a parcial, pois a lesão é sucessiva e se renova mês a mês. Então, vamos lá. Sem confusão, vejam vocês, a súmula 452 diz que quando existe um plano de cargos e salários na empresa ali estabelecido e o empregado não está corretamente, né, enquadrado nesse plano, ele está trabalhando, mas ele não está recebendo os vencimentos de acordo com o plano de cargos e salários. Essa violação ocorre todos os meses, então ela é parcial. Tá? Então, essa súmula 452, ela tem essa regrinha que não pode fazer com que vocês confundam a regra geral que nós aprendemos da prescrição parcial e total. Né? Então, existe esse plano de cargos e salários está em vigência. Então, essa lesão vai se renovar todos os meses. Pessoal, ainda a respeito da prescrição, para a gente fechar esse assunto de prescrição, vamos dar uma lida na súmula 326 do TST, que a gente vai colocar no quadro agora para vocês. Espera aí, só um minutinho que a gente teve um problema aqui com o slide. Pronto.
Vejam vocês, a súmula 326, ela fala: a pretensão à complementação de aposentadoria jamais recebida prescreve em 2 anos, contados da data da cessação do contrato de trabalho. Pessoal, aqui, vamos voltar, a gente está falando de aposentadoria, complementação de aposentadoria que jamais foi recebida. Primeiro, quando o empregado se aposenta, ele poderá ter direito a essa complementação de aposentadoria. Desculpa, quando o contrato de trabalho é extinto, né? Ele passa a ter direito a essa complementação de aposentadoria. Quando ela nunca foi recebida, extinto o contrato de trabalho, o empregado tem o prazo de 2 anos para ajuizar a ação e pedir o pagamento dessa complementação. Seguindo mais ou menos a mesma linha, a súmula 327 do TST trata das diferenças de complementação de aposentadoria e fala que, tratando-se de diferenças de complementação de aposentadoria, a prescrição é parcial e quinquenal. Então, vamos verificar as duas súmulas juntas. Se o empregado jamais recebeu complementação de aposentadoria, a partir do momento em que o contrato é extinto, ele tem 2 anos para ajuizar a ação e pedir essa complementação de aposentadoria. Essa prescrição é total. A partir do momento que ele já se aposentou, está recebendo a complementação de aposentadoria e o que ele quer é as diferenças da complementação, a regra é diferente. A partir do ajuizamento da ação, ele vai poder pedir os últimos 5 anos. Isso porque ele já estava recebendo a complementação, mas ela estava sendo paga de forma errada. Não estava incluindo aí alguma parcela de natureza salarial que deveria compor, por exemplo, essa complementação, o valor dessa complementação. Então, ele vai ajuizar a ação e vai poder pedir os últimos 5 anos. Ela vai ser parcial e quinquenal, tá ok? Então, agora a gente vai mudar de assunto completamente. Falamos aí das principais súmulas a respeito de prescrição parcial e total. E vamos agora discutir uma questão muito importante que está na súmula 211 do TST. A súmula 211 fala de juros de mora e correção monetária. Antes de nós lermos a súmula, vamos aqui só lembrar algumas questões relativas ao processo do trabalho. Não é requisito, pessoal, da petição inicial, você fazer o pedido de juros e correção monetária. Não está lá no artigo 840 da CLT como requisito, né, da petição inicial. A gente sabe que a petição inicial trabalhista é, inclusive, uma petição inicial mais simples e menos formal que a petição inicial da Justiça Comum. Pois bem, a súmula 211, ela fala que os juros de mora e a correção monetária sempre vão incidir na liquidação da sentença trabalhista, né? Por que isso, gente? Não tem problema você não fazer o pedido de juros e correção na sua inicial. E mesmo que a sentença seja omissa com relação a esses 2 tópicos, sempre vai incidir na liquidação trabalhista, os juros e a correção monetária. Esse é até um exemplo que a gente costuma dar do princípio da extrapetição, né? Sempre vai estar presente, mesmo que não esteja na inicial. Vamos então para o slide dar uma lida nessa súmula 211. Vejam vocês, fala lá. Os juros de mora e a correção monetária incluem-se na liquidação, ainda que omisso o pedido inicial ou a condenação. Então, vamos voltar? Então, por exemplo, pessoal, se a OAB perguntar se há necessidade de o advogado interpor embargos de declaração da sentença que não condenou, né, a parte em juros e correção, a resposta é negativa. A súmula 211 fala que sempre vai incidir os juros e a correção, ainda que a sentença seja omissa, tá ok? E complementando esse assunto, a súmula 200 diz que os juros incidem sobre os valores já corrigidos monetariamente. Então, em relação a juros e correção, não tem problema se é omissa a inicial, se é omissa a sentença, sempre vai incidir na liquidação trabalhista. Ainda a respeito dos juros de mora, tem uma questão interessante e diferente, que é relativa ao dano moral. Quando a parte pleiteia os danos morais,
a regra dos juros vai ser diferente. Normalmente, o que nós estamos acostumados no processo do trabalho é que os juros, eles incidam a partir do dia da distribuição da ação, né? Inclusive, isso está lá no artigo 883 da CLT. No entanto, quando se tratar de condenação em danos morais, a atualização vai ser devida a partir do dia em que a sentença foi proferida, em que arbitrou-se o valor dos danos morais, tá ok? No entanto, se houver recurso e o tribunal reformar a decisão e alterar o valor, os juros incidirão a partir da data em que foi feita essa alteração. Então, vamos para o slide, ler a súmula 439 do TST. Ó, nas condenações por dano moral, a atualização monetária é devida a partir da data da decisão de arbitramento ou de alteração do valor. Os juros incidem desde o ajuizamento da ação, nos termos do 883 normalmente. Vamos voltar aqui? Ainda a respeito dos juros de mora, pessoal, tem uma outra jurisprudência, uma OJ, que é bastante interessante. As empresas que estão em liquidação extrajudicial têm os juros suspensos, né? Então, quando você tem uma liquidação contra a empresa que está em recuperação extrajudicial, os juros ficam suspensos. No entanto, se essa empresa for sucedida por outra empresa, né, a empresa sucedida vai herdar todos os débitos, como nós sabemos, né, a partir da análise dos artigos 10 e 448 da CLT, e ao herdar os débitos, ela não vai ter mais esse privilégio, porque não se trata mais, né, de empresa em recuperação extrajudicial. Agora é uma nova empresa, é a empresa sucedida. Então, vamos lá na OJ 408 da SDI 1, no slide, que fala o seguinte: é devida a incidência de juros de mora em relação aos débitos trabalhistas de empresa em liquidação extrajudicial sucedida nos moldes dos artigos 10 e 448 da CLT. O sucessor responde pela obrigação do sucedido, não se beneficiando de qualquer privilégio a este destinado. Vamos voltar. Pessoal, aproveitando esse tema da empresa em recuperação extrajudicial, como nós sabemos e está previsto lá na OJ 143 da SDI 1 do TST, as empresas em recuperação extrajudicial podem ser processadas e executadas perante a Justiça do Trabalho, né? Então, por isso aí que tem essa OJ que trata da incidência dos juros, porque se a empresa estiver em recuperação extrajudicial, os juros estarão suspensos. Se ela for sucedida, se outra empresa a assumir, esse privilégio não vai ser estendido a essa outra empresa. Tá ok? Então, agora, trocando de assunto mais uma vez, nós vamos analisar duas súmulas bastante importantes no processo do trabalho e que, inclusive, sofreram modificações recentemente, considerando a entrada em vigência do CPC de 2015. A primeira súmula é a súmula 417 do TST. Nós vamos analisar a súmula 417, que trata do mandado de segurança quando há penhora em dinheiro. Vejam vocês, pessoal, quando eu vou realizar a penhora, né, a CLT é omissa, então eu vou buscar a norma lá no Código de Processo Civil. O artigo 835 do CPC de 2015, ele diz qual que é a ordem prioritária de penhora dos bens. E quem está lá em primeiro lugar é o dinheiro, claro, né, que é muito melhor para a execução. Qual que é a questão aqui? Antes do CPC de 2015, a súmula 417 dizia que, se a execução fosse provisória, poderia o executado nomear outros bens à penhora e afastar a penhora ao seu dinheiro. Acontece que essa hipótese não está prevista no CPC de 2015. O que o CPC de 2015 diz? Lá no artigo 835, no parágrafo 1º, ele diz: a penhora é sempre prioritária
em dinheiro, sempre, em qualquer hipótese. Aí ele ainda diz: o juiz pode, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput, analisando as circunstâncias do caso concreto. Então, atualmente, qual que é a regra do CPC de 2015? A gente vai fazer a penhora sempre, inicialmente, prioritariamente, do dinheiro do executado, tá ok? E em outras hipóteses, né, o juiz, analisando o caso concreto, ele poderá alterar essa ordem, mas não é mais regra de que essa ordem será alterada se a execução for provisória. Agora, não interessa se a execução é provisória ou definitiva, a penhora será sempre feita em dinheiro prioritariamente. Então, vamos ler a súmula 417 do TST, vamos para o slide para ver como é que ficou isso aí na nova redação da súmula. Fala lá o inciso 1. Não fere direito líquido e certo do impetrante o ato judicial que determina a penhora em dinheiro do executado para garantir o crédito exequendo, pois é prioritária e obedece à gradação prevista no artigo 835 do CPC de 2015. Então, vamos voltar aqui para analisar esse inciso primeiro. Então, pessoal, não é o caso de cabimento de mandado de segurança a penhora, quando feita em dinheiro, ainda que seja a execução provisória, tá ok? Por quê? Porque o CPC de 2015, como eu já disse para vocês, diz que o juiz, analisando a situação do caso concreto, poderá alterar a ordem do artigo 835 do CPC, tá ok? Então, não tem direito mais ao mandado de segurança, o executado provisoriamente, que oferta outros bens à penhora. Vamos voltar para o slide e ler o inciso 2. Havendo discordância do credor em execução definitiva, não tem o executado direito líquido e certo a que os valores penhorados em dinheiro fiquem depositados no próprio banco, ainda que atenda aos requisitos do artigo 840, inciso 1 do CPC de 2015. Vamos voltar aqui. Então, pessoal, sem grandes novidades, não vai ter o executado esse privilégio de que o dinheiro fique depositado em sua própria conta, aqui sem grandes novidades, tá ok? Bom, vamos aqui, então, falar de mais um assunto importante, que é a súmula 368 do TST. Bom, agora a gente vai sair aí da questão do mandado de segurança e vai falar das execuções fiscais e previdenciárias, tá ok? A súmula 368 do TST, ela, seguindo 2 artigos da Constituição, ela fala da competência material executória da Justiça do Trabalho. Então, vejam vocês, o INSS, ele apenas pode ser executado na JT, na Justiça do Trabalho. Ele nunca pode ser conhecido como matéria principal. Então, quando eu tenho uma sentença condenatória ou uma sentença homologatória de acordo, que defere lá hora extra, diferenças salariais, vamos colocar aqui uma outra verba de natureza salarial, adicional noturno, quando o empregador for efetuar o pagamento dessas parcelas, ele já vai ter que fazer o recolhimento do INSS. Mas o INSS apenas incidente sobre as parcelas salariais trabalhistas deferidas em sentenças ou homologadas em acordo. Então, vejam vocês que aqui eu não tenho o INSS como parcela principal. Ele apenas incide sobre as parcelas salariais deferidas em sentenças condenatórias ou homologatórias de acordo. Então, vamos lá para o slide, ler a súmula 368 do TST. Fala lá o inciso 1.
a Justiça do Trabalho é competente para determinar o recolhimento das contribuições fiscais. A competência da Justiça do Trabalho quanto à execução das contribuições previdenciárias limita-se às sentenças condenatórias em pecúnia que proferir e aos valores, objeto do acordo homologado, que integrem o salário de contribuição. Vamos voltar? Então, pessoal, se por acaso, como já aconteceu em outras provas da OAB segunda etapa, tiver uma inicial pedindo o INSS como matéria principal, o que nós vamos fazer? Na contestação, em sede de preliminar, arguir a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho e suscitar a súmula 368 do TST, que diz que a competência em relação ao INSS é apenas executória. Vamos voltar para o slide para a gente ler os dois próximos incisos dessa súmula. O inciso 2 fala, é do empregador a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições previdenciárias e fiscais, resultantes de crédito do empregado oriundo de condenação judicial, devendo ser calculadas em relação à incidência do desconto, mês a mês, nos termos do artigo 12A da Lei 7713 de 88 e com a redação alterada em 2010. Né? Vamos voltar aqui. Então, pessoal, o que nos interessa precisamente é o inciso 1 e o inciso 2. Quem tem a responsabilidade de efetuar esse recolhimento é o empregador, tá ok? Então, quando ele vai efetuar o pagamento perante a Justiça do Trabalho, ele já apresenta os cálculos com os descontos do INSS e do Imposto de Renda, né? E quando ele vai efetuar o pagamento do que ele deve ao empregado, ele já comprova o recolhimento das contribuições fiscais e previdenciárias. Mas lembrem-se, aqui é competência material executória. É apenas para executar o INSS, nunca para conhecer do INSS como matéria principal. Tá ok? Agora nós vamos para um intervalo, daqui a pouco nós voltamos.